Bom dia, Júnior. Passado dia. esse jogo contra o Náutico, qual foi a tônica da conversa e também da preparação para esse jogo que também é decisivo contra um adversário que também vive uma boa situação na tabela Ponte Preta? A conversa foi a mais objetiva possível. Achei que foi uma experiência fantástica que nós tivemos lá em Recife para nossas pretensões no futuro. Eu acho que foi um jogo que vai nos dar mais experiência, mais casca. Foi várias situações durante a partida que a gente viveu ali que até então no campeonato a gente não tinha vivido, principalmente a atmosfera, né, de estádio lotado, de pressão, de inibição às vezes para jogar, justamente por causa dessa pressão, porque o jogo é psicológico, né? Vocês estão cansados de escutar isso. É um momento que tira a tua confiança, tu não rende o que está acostumado a render. E em alguns momentos do jogo foi o que aconteceu lá e serve como uma experiência enorme para nossa sequência aí, né? E o jogo contra a Ponte aqui, chovendo molhado, né? Todos os jogos são muito difíceis, muito competitivos, e nessa reta final faltam 6 rodadas, né? São 18 pontos na disputa ainda. Nós temos que carimbar a nossa classificação, sempre respeitando o adversário, obviamente, sabendo do investimento que a Ponte tem, da qualidade, eu digo, de investimento de qualidade que a Ponte tem, né? É um time que tem praticamente a mesma base do Campeonato Paulista e fez um Paulistão sem sofrer. Tem um ótimo treinador, né, que já é renomado no cenário brasileiro, um plantel bom, mas nós também temos, né, nossas virtudes, nossas qualidades, temos a torcida, né, que tem sido fundamental para as nossas vitórias aqui. Então, jogo competitivo, jogo que requer um nível de concentração altíssimo e, mais uma vez, vai provar o estágio que nós estamos no campeonato. Claro que o Caxias ainda está na fase classificatória, né, Júnior? Mas dá para fazer um paralelo até que é uma sequência de quadrangular, que foi um Náutico fora de casa, tem que reagir contra uma Ponte Preta, que provavelmente estará no quadrangular, e depois sai para pegar um Ipiranga, que é um duelo regional, mas que também está no G8. Dá para dizer que o Caxias já está encarando uma realidade quadrangular? Eu tenho passado exatamente isso para eles, meu. Ótima observação, assim. Porque são esses jogos, esse nível de dificuldade que, passando de fase, nós estamos quase lá, mas passando de fase é o que nós vamos enfrentar. Não tenha dúvida que a gente acredita muito na nossa classificação, né? Nós temos 18 pontos aí para somar no mínimo 3 pontos, mas a gente quer o quanto antes, né, carimbar isso. E essas partidas têm a cara do quadrangular. Posso te dizer porque eu já participei de 3, né? Então, assim, a dificuldade que o adversário nos propõe, que é o que nós vamos enfrentar na frente. E agora está sendo todos os jogos decisivos, porque a atmosfera que foi feita em Recife é de um jogo decisivo. O Náutico precisava demais da vitória para entrar no G8, ou se consolidar ali, e é o que aconteceu com a atmosfera do jogo. Mesmo eu não... Assim, cara, eu não aceitando, sabe? Nós aqui dentro, internamente, atleta, comissão técnica, staff, até mesmo os diretores que foram para lá, a gente não aceitar a derrota como foi, porque foi de uma bola parada, a gente estava com o jogo controlado, estava bem na partida, óbvio que não estava sendo o melhor jogo dessa fase que a gente estava fazendo, porque nós estávamos com 4 ou 5 atletas abaixo nesse jogo, tecnicamente, e aí dá uma sobrecarregada, né, no restante, mas a gente estava fazendo um jogo muito parelho, muito igual, um jogo muito competitivo, de muito contato, né, muita falta, muito confronto 1 para 1, foi um jogo de força. Mas mesmo assim a gente estava equilibrando o jogo, em nenhum momento a gente se desorganizou, e aí depois do gol sofrido a gente sentiu muito mesmo pela atmosfera que foi criada ali. E é o que eu falei para eles, isso é uma experiência que a gente tem que passar agora. Porque se a gente não passa agora e enfrenta lá na frente, não vamos saber como lidar com isso, como a gente superar, né? Principalmente essa questão psicológica, né? Porque nós sofremos o gol e o estádio explodiu e a gente sentiu o jogo. Realmente a gente sentiu, e depois eles criaram mais umas 2, 3 oportunidades. A gente teve a chance de empatar na bola parada ali, que o Alan desviou no primeiro pau e quase que o Helder chega, mas só. Então, assim, eu acho que esses jogos aí, como tu frisou bem, vai nos dar a casca, vai nos dar a bagagem, vai nos dar a experiência para a gente conseguir suportar jogos assim no futuro.
E você conta para esse jogo contra a Ponte com o retorno do Pedro Cuiabá, que estava suspenso, e desde a 9ª rodada você não repete aquela formação que fixou no Caxias, dando oportunidade para alguns jogadores atuarem em meio a suspensões, seja do Pedro Cuiabá, Vini Guedes, Tomás Bastos, Thiago Coelho, teve a lesão do Calisson também, né? Boa, boa. Ao mesmo tempo que foi importante oportunizar outros atletas, quanto que também é importante a volta daquela escalação, a possibilidade de ter aquela escalação que você fixou e que o torcedor conhece de cor. Rapaz, são dois lados aí, né? Uma que a gente consegue oportunizar atletas que estão pedindo passagem, até mesmo pedindo passagem, que entraram nos jogos e decidiram os jogos para nós, caso desse jogo aí que foi o Mantuan, né, o Ian, enfim. Mas tem a outra que a gente, repetindo a escalação, quanto mais vezes a gente repetir a escalação, mais a gente consegue melhorar, automatizar os movimentos, manter o mesmo padrão, porque a equipe, né, vem se repetindo e os atletas que vêm jogando se tornam mais confiantes, conseguem render mais. Eu acho que foi importante, né, todos esses momentos que a gente tem vivido aqui, de repetir a escalação, de oportunizar atletas. Isso tem atletas que a gente não consegue oportunizar ainda, porque não dão brecha, né? Mesmo perdendo o jogo, eu olhando o jogo de cima depois, eu vi que a gente fez um jogo muito, mas muito parelho, assim. Defensivamente sofremos pouco, e aí tomamos o gol da bola parada, e aí gerou a desestabilização, sofremos depois o segundo gol ali, que foi um pecado, né, uma bola desviada, e eu até fui perguntado, né, depois do jogo, da questão dos gols sofridos, né, a gente não toma gol com a Anápolis, aí agora vai e toma 2, mas eu sempre falo para os atletas ali, quando a gente está se estudando, como que foi criada a chance do adversário, sabe, porque ver só o final do lance é fácil, mas por que aconteceu? Como que nós poderíamos evitar, né? Se foi falta de cobertura, se foi um erro individual que gerou esse revés. Então a gente se estuda muito aqui, a gente está sempre se corrigindo, não escondo e nunca vou esconder nada assim de fragilidade. Nossa equipe na bola aérea, ela tem problemas, né? A gente tem repetido. Hoje o treino foi de bola aérea de novo. E aí eu converso com eles, esse tipo de problema nós temos que achar a solução aqui, mesmo nós não temos o time mais alto da competição, mas a gente tem que achar a solução, se vai usar o bloqueio, se vai se preparar melhor para uma bola que não é a que a gente treina contra o adversário, porque a gente estuda o adversário, a gente sabe onde o adversário vai colocar essa bola, mas aí pega o Náutico, tirou totalmente, né? De uma bola que eles colocam muito na primeira trave. Eu conheço o Hélio, cara, mais de 10 anos enfrentando, e ele faz essa bola de primeiro pau sempre, rápida, para complicar, que é uma bola mais difícil. E aí a bola, talvez o cara pegue errado e vai lá no segundo e a gente não consegue intervir, né? Então a gente tem se estudado para todos esses momentos, todas essas fases aí, e é se corrigir, né? E o momento é agora, porque depois, né, numa fase mais difícil, esses erros aí não tem mais como recuperar os pontos. É o melhor mandante do campeonato contra o melhor visitante, né, Júnior? Duas características, a Ponte joga bem fora de casa, o Caxias dentro de casa tem atuações impecáveis. Como que tu projeta o jogo? Projeta um jogo bem aberto, com a Ponte saindo para o jogo, mas também dando espaço para o Caxias jogar? Cara, é um duelo interessantíssimo, porque nós nos estudamos ali, estudamos o adversário também, é um time que tem muito conjunto, né? Não é de agora. Tem o Paulistão feito com o seu mesmo treinador, vai fechar aí mais de 6 meses juntos, isso faz uma diferença enorme. Hoje é dia 25, nós estamos fazendo 3 meses agora no clube aqui, né? E estamos conseguindo, assim, fazer essa engrenagem girar redondinha, né? Obviamente, nós não vamos viver de vitórias aqui, acho que não existe equipe aí. Como não teve equipe que fez 5 vitórias seguidas no campeonato, e nós conseguimos esse feito aí. Um campeonato muito difícil, fruto de muita dedicação e entrega dos atletas, né? Muito comprometimento, muito querer, assim, muita entrega deles, né? E só para qual que foi o final da tua pergunta ali? Então é um confronto interessantíssimo e já de antemão convidar o torcedor, se tiver um clima bom, porque eu sei que aqui em Caxias às vezes chove. Junto com o frio, eu sei que inibe um pouco o torcedor, mas eu acho que esse é o momento, sabe, do torcedor vir nos ajudar, fazer o que vem fazendo quando a gente tem o jogo em casa, porque muito das nossas vitórias é essa atmosfera que a gente cria aqui. No último jogo aí contra o Anápolis foi sensacional, cara. A gente sair do intervalo empatando o jogo e sair aplaudido. Isso eu sei que o atleta, ele se renova, ele se transforma, né, quando tem essa atmosfera aqui.
Então, já convidar o torcedor que vai fazer diferença sempre nos jogos, fez e está fazendo, porque é um duelo difícil, é um duelo que poderia, com toda humildade, eu sei que tem outros adversários qualificados também, mas poderia muito bem ser uma final de Série C, né? Quem sabe Deus nos abençoe, a gente faça por merecer e a gente consiga fazer um duelo desse na final. Júnior, quem olha a tabela e vê a campanha do Caxias, que é a melhor de todas na Série C até aqui, vê que é um time que não empata. E isso tem a ver muito com o estilo de jogo, a forma que os jogadores adotaram, de querer sempre o resultado, ou em alguns momentos você acha que o time até poderia ter empatado algum jogo? Como é que é essa situação do time? Não, poderíamos como lá em São Bernardo, que a gente tomou gol 55 do segundo tempo, 54, poderia empatar, mas é um estilo nosso, que os caras compraram a ideia de jogar para ganhar, né? Tirando o jogo do São Bernardo, assim, que foi terrível, cara, para mim era o terceiro jogo nosso aqui, né? A gente teve um comportamento não assim que a gente tem trabalhado, de ser mais agressivo, de ser corajoso, né? Mas quando a partida leva muito gol, eu sei disso, e não tem problema nenhum. Mas se a gente se a gente ganhar de 4-3 ou 5-4, eu prefiro ganhar do que 1-0. Mas é um estilo nosso. Às vezes a gente não controla o jogo todo, né? Por exemplo, Itabaiana, a gente se estabilizou agora de novo, mas teve vários jogos que a gente saiu perdendo aqui, a gente não se abalou, a gente em momento algum deixou de buscar a vitória, assim como teve jogos que a gente saiu na frente e a gente continuou tentando. Eu prefiro assim, eu sofro menos nós com a bola no pé e tentando do que baixar as linhas e bola cruzada, bola aérea e toda hora os caras nos atacando. Então a gente tem uma equipe muito agressiva mesmo e nós não vamos mudar a forma de jogar.